Transformando o país pela educação. É interessante esse título. É um título que vai, na verdade, traduzir a ideia de que uma nação ela será grande se tiver bases na educação. E esse título, Transformando o Brasil pela Educação, o país pela educação, foi um título criado por um dos maiores brasileiros, dos homens mais inteligentes que esse país conheceu, que é o Osiris Silva. O Osiris Silva escreveu projetos, e nos projetos que ele escreve, ele pensa de maneira adequada que o país vai ser transformado através da educação. Há um livro escrito pelo biógrafo do Osiris Silva. Esse livro é O Líder da Inovação, né? Do Osiris Silva. E esse livro retrata o fato do ex-ministro da Infraestrutura, ex-presidente da Petrobras, né? Enfim, o homem que criou a Embraer, a empresa brasileira, né, de aeronáutica. E esse homem, ele fez algo bastante revolucionário no Brasil. É interessante observar a história do Osiris Silva, que ele não vem de nenhum berço economicamente afortunado. Ele vem de uma família relativamente humilde no sentido econômico, social, é do interior do estado de São Paulo, é de Bauru, e ele, quando criança, lá em Bauru, já pensava, poxa, o Brasil tem de fabricar aviões. Criança, já sonhava em o Brasil fabricar aviões. Não aviões que, por exemplo, a Boeing nos Estados Unidos da América fabrica. Ele queria aviões brasileiros. Conversava com o amigo dele. Posteriormente, evolui, né, claro, adolescente, e vê a possibilidade de entrar para a Força Aérea Brasileira. Ele faz a prova para cursar a academia, né, como se chama, em Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, passa e vem de Bauru para o Campo dos Afonsos. Um fato interessante é que ele não tem dinheiro para o ônibus, para o trem, faz um sacrifício enorme, a família fez, para aquele jovem sair de Bauru, chegar em Campo dos Afonsos. E quando ele chega para se apresentar, como fala na linguagem militar, ele está muito adiantado. Não ainda há aulas. E ele, na verdade, se apresenta, o oficial de dia, né? Este oficial de dia diz para ele, você está muito adiantado. Não tem como você ficar aqui. Volta para a tua cidade. E ele fala para o tenente oficial de dia, eu não tenho dinheiro para voltar. Como é que eu vou voltar? Eu não tenho dinheiro, meu pai é eletricista, né? Eu estou aqui com um sacrifício enorme. E o oficial de dia, de maneira inteligente, o que faz? Não, eu vou acomodar você aqui, enfim, em algum local no Campo dos Afonsos. E acomodou, para ele poder dormir, se alimentar, etc. E ele começa o curso posteriormente da Força Aérea Brasileira para tornar-se oficial aviador. E ele chega realmente a ser oficial aviador, né? Aspirante oficial, posteriormente segundo tenente, e segue a carreira militar, né? Porém, o que ele quer ser mesmo é construtor de avião. E aí ele viu que havia prova para o Instituto Militar de Engenharia, para o ITA, em São José dos Campos, passa, estuda, uma escola muito exigente, torna-se engenheiro aeronáutico,
vai posteriormente estudar nos Estados Unidos, e ele, o Osiris Silva, enfim, cria posteriormente um projeto de avião, que o primeiro avião brasileiro, o Bandeirante, claro, junto com outros engenheiros, tenta persuadir o presidente da República na época, que era o Marechal Costa e Silva, para fazer, enfim, a criação da Embraer. O presidente Costa e Silva cria a Embraer, e a Embraer literalmente levanta voo. E a cabeça do Osiris Silva, posteriormente, verificou que a Embraer tinha de ser privatizada. O governo da época não queria privatizar a Embraer, mas ele conseguiu que a Embraer fosse privatizada. E posteriormente, já agora em 2011, que é a essência do que eu estou tentando te passar, ele objetiva entregar ao ministro da Educação da época, em 2011, um plano para transformar a educação brasileira. E ele vai ao gabinete do ministro da Educação, entrega um plano escrito para o ministro. O ministro observa que esse plano tem fatos que colidem, chocam com o pensamento dele, ministro, e com a corrente política vinculada a ele, ministro. A corrente política que o ministro, em 2011, da Educação estava vinculado, entende que o Estado deve controlar a economia, que a economia deve estar na mão do Estado, que os sindicatos devem ser fortes. Isso, a matriz disso recebe o nome de sindicalismo, que começa lá no século XIX, na Europa. E também isso recebe o nome de marxismo, também lá na Europa, na segunda metade do século XIX. Então o ministro da Educação, na época, em 2011, pega o plano do Osiris Silva, como se fala no popular, engaveta, né? E era um plano excelente, porque o Osiris Silva entendia que a forma do Brasil avançar na educação era através da escola particular, da escola privada. E no plano dele estava fundamentalmente o seguinte: doações para as escolas particulares. E quem faria essas doações seriam as empresas ou as pessoas físicas. E ao mesmo tempo, o cerne do plano do Osiris Silva era reduzir tributos das escolas particulares, que essas escolas não pagariam impostos. Mas o Osiris não está fazendo isso com nenhum objetivo a não ser favorecer a milhões e milhões de brasileiros. Brasileiros que poderiam, com toda certeza, ter acesso a um ensino de qualidade. Porque o ensino de qualidade mais fácil de administrar é aquele ensino que está vinculado à escola particular. E ele entrega isso ao ministro da Educação em 2011. Eu vou ler aqui para você, eu peço licença, um trecho desta fala que está no livro que há pouco eu falei, do Osiris Silva. E neste livro ele está dizendo exatamente como vai se proceder dessa forma. Diz aqui o seguinte: o Osiris tem 80 anos de idade. Em 2011, entrega para o ministro da Educação um plano que diz o seguinte: em junho, entregou ao ministro da Educação, Fernando Haddad, 3 propostas de alteração de lei com vistas à ampliação de investimentos privados nas escolas, a formação de pessoas, a retirada de tributos das escolas e o estímulo às doações para as instituições educacionais. Segue o livro aqui, eu estou na página
254 do livro que há pouco falei, que tem a história do Osiris Silva. O ministro da Educação, em 2011, o que é que faz? Tá bom, é de um homem muito relevante, que é o engenheiro Osiris Silva. A história dele é um ícone no Brasil e no mundo. Mas eu vou pegar isso que o engenheiro Osiris Silva trouxe e vou arquivar. Eu penso que em 2011 o ministro da Educação não estava pensando em educação. Estranho, né? Um ministro de Estado recebendo uma proposta de educação, ministro da Educação, e simplesmente ignora a proposta. Ignora a proposta. Com isso, o que é que temos na prática? Milhões e milhões de crianças e adolescentes que poderiam ter uma educação básica de qualidade não tiveram. Veja, uma mãe pensa, caramba, eu quero o meu filho estudando numa boa escola. E uma boa escola, ela sabe, ela intui que uma boa escola é aquela que o professor não falta, o professor não atrasa, o professor cumpre o plano de curso, cumpre o plano de aula, executa a proposta pedagógica da escola. Aí vamos num português mais simples. A escola é boa. A mãe pensa, poxa, o meu filho está estudando numa boa escola. E quando ela pensa nisso, ela vê que o filho tem possibilidade de ser uma pessoa mais enriquecida. Quando eu estou falando aqui mãe, quando eu estou falando mulher, é porque essas, mães acabam influenciando demais para a decisão de colocar o filho na escola. Em 2011, houve uma possibilidade disto acontecer e não aconteceu. Não aconteceu o quê? Colocar o filho numa escola com isenção tributária. A sociedade perdeu. A sociedade brasileira perdeu. Por causa de uma decisão omissa do ministro da Educação. O ministro da Educação foi omisso. Ele não fez aquilo que deveria ter feito em defesa da sociedade brasileira. Ele recebeu uma proposta que seria excelente para milhões e milhões de crianças e adolescentes. O ministro da Educação, em 2011, ignorou a educação básica, por exemplo. Esse ministro da Educação que ignora a educação básica, ele é um ministro da Educação que está numa linha política que raciocina como Lenin raciocinava em outubro de 2017 na Revolução Russa. Ou como Mao Tse-tung raciocinou em 1949 na Revolução Chinesa. Ou como Fidel Castro raciocinou em 1959 na Revolução Cubana. Qual a matriz que está permeando o ministro da Educação em 2011? Jamais favorecer a iniciativa privada. Principalmente se a iniciativa privada for escolas particulares. Se essas escolas particulares forem apoiadas pelo Estado, com um único fato: retira imposto, retira tributo. A mensalidade das escolas particulares, elas irão cair. Por exemplo,
Se uma escola particular cobra uma mensalidade só para exercício de raciocínio de R$ 1.000 por mês, que já é um valor extremamente alto, com a retirada de tributos, a mensalidade vai cair para R$ 700 por mês. Economia de R$ 300. 30% são de tributos. E aí a escola terá a possibilidade de ofertar mais vagas. Por outro lado, as escolas particulares, elas não conseguem recolher todos os tributos, salvo exceções. Eu advogo para várias escolas particulares e vejo diretores, diretoras angustiados. Uma das escolas aqui em Campo Grande, no estado do Rio de Janeiro, as 3 diretoras, filhas de um professor de latim que criou a escola, não conseguiram recolher os tributos. Resultado? Responderam a um processo criminal, com base no artigo 168-A do Código Penal. Eu tive de impetrar um habeas corpus, e esse habeas corpus eu consegui trancar a ação. Felizmente o desembargador relator foi lúcido, concedeu uma liminar, os demais desembargadores da turma ratificaram a liminar, e as professoras não foram para a cadeia. Embora elas não tenham ido para a cadeia, isso representou um impacto tão grande na vida delas, que posteriormente elas derrubam a escola, transformam a escola em um estacionamento de automóveis. E logo, logo, uma delas falece, professora de francês. Estou dando um exemplo para mostrar que não é só a mãe que tem prejuízo pelo fato do filho não estudar numa escola de qualidade. Os donos dessas escolas de qualidade também não conseguem manter a escola. Defendi mais à frente 4 diretores, 4 sócios cotistas de uma rede de escolas particulares, na Justiça Federal em São João do Meriti, aqui no Rio de Janeiro, no estado. Consegui que a ação não prosperasse, usando, claro, construções jurídicas, enfim, elaboradas para que isso fizesse com que esses 4 diretores não fossem para a cadeia. E não foram. Porém, passado o tempo, eles entregam a escola que eles criaram para uma empresa financeira. Empresa financeira que não tem nenhuma tradição na educação. Eles perderam o controle financeiro e administrativo das suas escolas. Tenho diretores que, às vezes, reunidos comigo, se diz humilhado, porque não consegue recolher os tributos. E os tributos incidem, volto a repetir, em 30% do valor das mensalidades. Por que, ministro da Educação, em 2011 ignorou essa proposta de transformando o país pela educação? Ele ignora porque a linha política dele é uma linha política que não visa o bem da totalidade da população. Não visa o bem das mães, dos pais, dos jovens, das crianças. Porque se visasse esse fato positivo, o nosso ensino seria completamente diferente. Também, é claro, eu pontuo isso porque eu sou professor. Há décadas eu sou professor. E sei exatamente como funciona uma escola particular, pelo fato de ser professor. Também há décadas sou advogado. Estou nos tribunais, estou nos juízos de primeira instância, defendendo a educação brasileira.
E essa educação brasileira, que é a única possibilidade do Brasil se desenvolver, não há duas vias, não. Há uma única via. E a única via é através da educação. E quando chega uma proposta sofisticada, essa proposta é abandonada. Por que, ministro, Vossa Excelência ignorou em 2011 algo que seria muito positivo para a mulher brasileira, para a mãe brasileira, para o pai brasileiro, para o cidadão brasileiro? Por quê? É algo que a resposta nós já temos. É só ver a matriz intelectual, que é o marxismo, leninismo, o maoísmo, o trotskismo, o sindicalismo. E aí ver como sendo negativo o sistema capitalista. O sistema capitalista que o Barão de Mauá tentou desenvolver no Brasil lá em meados do século XIX e teve êxito. E tenta agora, ao longo de algumas décadas, colocar a produtividade da empresa privada. Ela tem de ser produtiva, ou ela vai quebrar, ou ela vai falir. Colocar essa produtividade escondida para fortalecer as empresas do Estado, fortalecer o sindicalismo. E com isso quem perde? Quem perde é o povo. Só que o povo pode mudar isso. Nós temos uma possibilidade de mudar isso. Nós estamos no ano de 2018. E agora, em 2018, nós podemos mudar o curso dessa história. Voltar para uma possibilidade de transformar o Brasil pela educação. Como? Isentando as escolas particulares de 30% da carga tributária. É tão somente uma ideia que eu achei adequado compartilhar com você. Gostaria que você, que é inteligente, que é sensível, refletisse um pouco sobre estes fatos que eu trouxe ao seu conhecimento. Concluindo, o ministro da Educação, em 2011, não estava a favor da educação. E agora, em 2018, nós podemos voltar ao rumo que é transformar o Brasil pela educação, com base no pensamento do engenheiro Osiris Silva. Valeu? É uma ideia. Obrigado. Show. Tchau.